Muito bem, vamos lá, olha só, a gente falou um pouquinho do João Fonseca, né, que fez um feito espetacular, agora há pouco lá na Austrália, então vamos colocar na conversa aqui o nosso craque Alexandre Cossenza, olha ele aí. Aê, garoto, muito bem-vindo, eu falei que você ia voltar, né, outro dia, você vai voltar porque o João Fonseca vai bem e tal, a gente falou um pouquinho sobre ele, deu as parciais aqui, e você tinha... Fala, Renato. Não, primeiro eu quero dizer ao meu querido Cossenza que eu tô com um cartão da Mega Sena aqui para ele preencher para mim, né? Porque ele Não escreveu é? um artigo dizendo 10 motivos pelos quais eu acho que o Fonseca vai ganhar do Rublev. Então, meu amigo, você virou futurólogo agora, achei ótimo. E segundo é o seguinte, não responda a perguntas do Arnaldo Ribeiro. O Arnaldo Ribeiro disse que o Australian Open corresponde à copinha do São Paulo, em termos de importância no cenário mundial. Então, por favor, não se dê o trabalho. E não saia da tela por causa dessas palavras do Arnaldo, mas fale do João Fonseca, meu caro Cossenza. Que feito, hein? Mais um. Bom dia para todo mundo, prazer estar aqui com vocês sempre. E hoje é um dia, acho que é um dia histórico. Eu não uso essa palavra histórico para qualquer coisa, mas o que o João Fonseca fez em Melbourne é algo fora de qualquer caixa, de qualquer expectativa. Acho que todo mundo esperava uma boa partida dele, uma boa apresentação, porque é um garoto talentosíssimo, um garoto especial, mas eu acho que o que ele fez. E não é a vitória só, é como ele fez, a maneira que ele se portou do começo ao fim, os números que ele registrou na partida, o comportamento, a coragem de ir para as bolas nos tie-breaks quando o jogo estava mais nervoso, como ele encontrava um ace, um winner, alguma coisa quando estava sendo ameaçado, como fisicamente ele resistiu bem aos 3 sets. Foi exigido pelo Rublev, que a gente sempre fala que o Rublev é um cara que perde a cabeça quando as coisas não estão indo para o lado dele, e o Rublev se segurou muito bem hoje, durante quase os 3 sets inteiros. Ele só vai atirar uma raquete no chão no tie-break do terceiro set, e ainda assim o João teve uma vantagem muito boa nesse último tie-break, abriu 4-0, o Rublev vai buscar 5-5, e aí você imagina, puxa, o garoto está sentindo agora na hora de fechar. Mas aí 5-5 ele solta uma vencedora paralela de esquerda, uma paralela de direita indefensável, mata o jogo e acaba com a coisa, sabe? Então tem muita coisa elogiada do João, tecnicamente, taticamente, em termos de números, a cabeça, a concentração, como ele se manteve no jogo o tempo inteiro, não se deixou empolgar pelo tênis dele. É uma crítica que a gente faz até ao Alcaraz de vez em quando, que é um tenista espetacular, mas ele se distrai na própria espetacularidade dele, às vezes ele se empolga e perde a mão. O João não perdeu a mão em momento nenhum, fez coisas fantásticas, registrou, teve uma direita vencedora dele que andou a 181 km por hora, que foi a direita mais rápida do torneio até agora, em 3 dias de torneio. Teve um momento ali no segundo set que ele estava com média de segundo serviço a 175 km por hora, e a média do circuito masculino para o segundo serviço é 158 km por hora. É uma diferença muito grande. Então ele fez coisas muito especiais em muitos aspectos. Então eu acho que se ele já vinha sendo badalado, e não só no Brasil, mas por boa parte dos especialistas mundiais do tênis, ex-jogadores, comentaristas, acho que depois de uma atuação dessa, né, que era o primeiro jogo dele numa chave principal de um slam, contra um top 10, numa quadra enorme, como ele falou agora, foi a primeira vez que ele jogou num estádio desse tamanho. Se nessas circunstâncias ele apresentou o tênis do nível que ele apresentou, a badalação só vai aumentar. E assim, se dá para concluir alguma coisa que mesmo sendo, acho que redundante, esse garoto é muito especial, e vai fazer coisas grandes em algum momento da carreira. Não sou futurólogo, Renato, não vou chutar aqui ranking, títulos, onde ele vai ganhar e tal, mas alguma coisa, em algum momento, ele vai fazer alguma coisa grande. É impossível que ele não seja alguém fora de série, alguém para a gente acompanhar e que vai brigar por coisas muito grandes nos próximos 10, 15 anos. Aí,
do tênis. Olha, ele já tem uma coisa espetacular que ele fez. Rapidinho, Renato, aos 18 anos e 4 meses, é o mais jovem brasileiro a vencer na Australian Open. Ele supera, inclusive, a marca do Guga, que ganhou o primeiro jogo de Grand Slam com 20 anos e 4 meses. Troca uma figurinha com o Cosenza aí, Renato. Vou trocar. Apenas vou registrar uma coisa que o próprio Cosenza sabe, né? Na idade do Guga, o Guga era muito pior do que o Fonseca. O Fonseca já está alguns passos adiante. Isso não quer dizer que ele vai ser maior do que o Guga, necessariamente. Eu acho que ele tem chance de ser. Mas ele, na mesma idade, ele já está num estágio bem mais avançado. O que eu queria perguntar para você, meu bravo Cosenza, é o seguinte: o Cosenza é o meu oráculo do tênis, não sei se vocês sabem. Né? Eu tenho alguns oráculos em alguns esportes. Né? Então, o Cosenza é o meu oráculo do tênis. Eu queria te perguntar o seguinte: o próximo jogo é contra o Lorenzo Sonego, italiano. Você acha que, pelas características do Sonego, pode ser um jogo mais complicado do que o jogo que foi com o Rublev? Não acho, não. Eles jogaram uma vez, ano passado, em Bucareste, diferente, né? Um ATP pequeno, no Saibro. Fonseca venceu, e o Fonseca, na época, ainda era 200 e alguma coisa do ranking, ainda estava, né, na ascensão. Acho que o jogo do Sonego, por ser um pouco ter um pouco de menos potência que o Rublev e mais troca de bola, acho que até favorece para o João. O que eu acho que é o mais difícil, e não duvido que o João vá tratar essa questão muito bem, mas o difícil é lidar com essas 48 horas até o próximo jogo. Para ele vai ser a primeira vez de sair de uma quadra grande no Slam para dar uma entrevista coletiva para 50 pessoas. Ele vai dormir pensando numa atuação espetacular, ele vai acordar amanhã recuperando o corpo de um jogo de 2 horas e tanto, que foi a primeira vez que ele jogou uma partida, né, melhor de 5 sets. Tudo bem, terminou em 3 sets, que não é tão desgastante para ele, mas tem todo o aspecto emocional. Eu acho que essa recuperação e essa preparação talvez seja a parte mais complicada do processo para ele entrar em quadra e pegar o Sonego. Eu acho que no tênis, na bola, não vejo por que o João não possa vencer essa partida, até com relativa tranquilidade. Talvez eu esteja sendo otimista demais, porque, afinal das contas, é o primeiro Slam, né, da carreira dele, ele tem só 18 anos. Não vai ser absurdo nenhum se ele não tratar bem essa transição do primeiro jogo para o segundo, mas é o que eu falo sempre, assim, sobre a carreira do João. Tudo que a gente olha e tem que, né, analisar na carreira de um tenista, se a família dá o apoio certo, se o técnico é um cara que trabalha, se o tenista é um cara que está mais preocupado com o tênis do que com o que vai fazer à noite depois de vencer. Todas essas caixinhas a gente vai marcando, observando para a carreira do João e como ela vem sendo administrada. Né? Tem assessor de imprensa boa, que é a Diana Gabani. Então, assim, está preparado em todos os aspectos para isso, sabe? Então, tem muita coisa certa. Acho que dá para a gente ser muito otimista em relação a ele. Só para registrar, Diana Gabani era assessora de imprensa do Guga. Sim, então, mais um ponto próximo do Guga. Uma pergunta de leigo aqui, ou de cara que só assiste o tênis mais como espectador. Eu sou tipo o Arnaldo, mas não tão radical quanto o Arnaldo. Para um cara como eu, que de fato não acompanha tão de perto o tênis, o João Fonseca apareceu agora que eu estou ouvindo falar, o João Fonseca. Quando foi a primeira aparição dele? Quando que os especialistas falaram assim, opa, esse cara aqui parece que é diferente, ou vai ser diferente. Quando é que deu esse olhar para os especialistas? Olha, ele foi um juvenil muito bom já, Tironi, assim, ele carregou um time do Brasil para um título da Copa Davis juvenil. Ele foi número 1 do mundo, né, como juvenil. Eu acho que ele começa a chamar a atenção quando ele ganha o Australian Open juvenil, isso foi em 2022, ali em setembro. Ele já era, evidentemente, um grande juvenil, né, não passou a ser um grande juvenil depois que ganhou esse título. Mas ali ele chama um pouquinho mais a atenção do pessoal. E eu acho que para o mundo do tênis, assim, fora os brasileiros e fora o nicho, né, que acompanha juvenil e tal, eu acho que o Rio Open, né, do ano passado, ele faz quartas de final, ele ganha de 2 grandes tenistas,
para as quartas de final de um ATP 500, era a primeira vez na vida que ele jogava um ATP 500, quer dizer, segunda vez, né? Ele jogou um ano anterior e tinha perdido na primeira rodada. Mas a primeira vez que ele ganha jogos no ATP 500, faz quartas de final, jogando muito bem, e eu acho que ali o mundo começa a prestar atenção nele. E aí ele faz uma primeira temporada como profissional muito boa, que foi ano passado, né? Foi o primeiro ano que ele fez um calendário inteiro, sem jogar torneio juvenil, só como profissional. Foi subindo no ranking, com vitórias importantes, atuações muito boas. Mas assim, se for para apontar uma que ele saiu furou a bolha, eu acho que foi o Rio Open do ano passado. Mas óbvio que não se compara ao que essa sequência agora ia ganhar de um top 10 na primeira rodada de um Grand Slam. Perfeito. Arnaldo, a gente vai dar uma canja para você tem o direito à saideira, por favor. Claro, tem que dar uma explicação para o Alexandre não achar que eu estou viajando. Porque o que eu falei da Copinha é que tem no chaveamento, ele venceu a primeira rodada do Australian Open e aí você vê o chaveamento tem 500 etapas, né? Vocês projetaram o próximo confronto. Só 7. Foi essa analogia da Copinha, que está numa fase 16avos de final, enfim. Projetando esse próximo confronto como vocês fizeram, o que você considera depois de vencer um top 10 que seria imaginável para o João num primeiro Grand Slam? Que colocação final? Avançar mais quantas etapas? O que você, na tua projeção, imagina para um primeiro Grand Slam, levando em consideração que ele já foi campeão em outra categoria na Austrália? Arnaldo, eu acho que assim, pelo nível da atuação do João nessa vitória sobre o Rublev, eu acho que dá para jogar, dá para rasgar e jogar fora assim, muitas das projeções que as pessoas tinham feito antes do torneio. Porque, repito, assim, não é a vitória sobre o Rublev. O Rublev é um cara que é um top 10, tá top 10 há quase 5 anos já, sem sair, o que diz bastante sobre a consistência dele. Não é um grande jogador de slams, ele não tem grandes resultados em slams, né? Ele, acho que nunca passou das quartas de final, se não me engano. Então, ganhar do Rublev para um tenista experiente, né, não seria algo espetacular. Para um tenista de 18 fazendo a primeira partida, né, sim. Mas, além de ganhar do Rublev, é o como ele ganhou. E eu acho que o como é o que deixa as pessoas mais espantadas, né, e deslumbradas, encantadas e otimistas em relação às chances do João. Então, assim, se você imaginava, ele pode ganhar do Rublev perdendo a segunda rodada. Se ele tivesse tido outra atuação, eu acharia completamente normal. Do jeito que ele jogou, eu acho que ele é capaz de chegar a oitavas de final, quartas de final até, porque você olha para a chave ali, ele derruba um cabeça de chave na primeira rodada. Então ele vai pegar um caminho agora que, em tese, não é tão complicado. Tá? Eu não lembro a chave de cabeça agora, mas ele entra, né, passa a ocupar espaço do que era o cabeça de chave 9 do torneio. Então, eu acho que ele é favorito contra o Sonego. Não lembro de cabeça quem vem na terceira rodada agora, mas, sabe, ganhando a terceira rodada já está nas oitavas. Marozan ou Tiafoe? Não acho nada impossível. Nada impossível. Nada impossível, o João. Baseado nessa atuação de hoje, o Marozan é um cara que saca bem, mas não tem. Acho que não tem estofo para ganhar do João em 5-7, não tem armas para isso. O Tiafoe é um cara mais enjoado, mas precisa estar no dia bom. E o Tiafoe é um cara que oscila bastante. Então, pensando nessas 3 rodadas, o João pode chegar nas oitavas aí, acho que. E não é um sonho, não é ser deslumbrado demais, não, sabe? Assim, é uma projeção bem honesta. Eu não gosto de ser pacheco, eu não gosto de ser otimista demais com o brasileiro, não gosto de exagerar, não. Eu tento moderar, mas está difícil até isso diante da atuação do João hoje. Muito bem, Cossenza. E mais lá para frente, só para avançar, lá para frente, Medvedev. Aí eu acho que já é quartas. Medvedev. Então, também não é imbatível, não, hein? Não é imbatível. O Medvedev passou um sufoco. O Medvedev passou um sufoco nessa madrugada. Ele não fez a preparação ideal para o Australian Open porque ele teve filho, então ele ficou com a esposa para ter filho até semana passada, se eu não me engano. Ele chega em cima da hora em Melbourne, não está na preparação ideal, e se bobear, ele nem chega nesse jogo aí de oitavas de final. Então, acho que até isso ajuda.
Muito bem. Cossenza, você vai voltar muito mais vezes aqui, porque o João Fonseca vai ficar avançando no Australian Open. Contamos com você. Bom, Muito obrigado mais uma vez, meu caro. Abraço. eu que agradeço. Abraço, gente. Tô mandando o cartão da Mega Sena, viu? Tô mandando o cartão da Mega Sena. Muito bem. Aí, Alexandre Cossenza, o Papa, sabe tudo de tênis. O Renato Bauerspal também entende muito do assunto. E a gente já jogou, inclusive, tênis até outro dia, até ser interditado pelo departamento médico.